Você já imaginou um mundo onde cada cena de amor, cada gesto ousado, cada palavra forte fosse vigiada? Não, eu não tô falando de 1984 de George Orwell. Mas esse mundo existiu e Hollywood viveu nesse mundo por mais de 30 anos. E hoje você vai entender o que foi o Código Hays e como ele impôs a censura no cinema americano. Requisito de contexto: o Código Hays foi um conjunto de diretrizes morais criado para censurar e moldar o conteúdo dos filmes norte-americanos. Esse código foi inventado em 1930 e durou até 1968. E basicamente ele determinava o que podia ou não podia ser mostrado nas telas de cinema. Simplesmente, mais do que um manual de conduta, o código transformou a forma como Hollywood contava histórias. Mas por que esse código foi criado? Bom, para isso, temos que analisar o contexto histórico do cinema americano naquela época. Bom, nos anos de 1920, o cinema ganhava linguagem, som e um público crescente, mas também acumulava muitos problemas. Em setembro de 1921, Roscoe Fat Arbuckle era o rei da comédia norte-americana, um ícone muito amado pelas pessoas. Mas em uma festa privada ocorreu uma morte trágica, e a máquina de fofocas, conhecida como a mídia, transformaram o gênio da comédia em um monstro. Arbuckle foi acusado de estupro e assassinato. Ele enfrentou 3 julgamentos. Ele chegou a ser absolvido, mas a sua carreira foi simplesmente destruída para sempre. Pouco tempo mais tarde, em fevereiro de 1922, William Desmond Taylor, um diretor muito respeitado em Hollywood, foi encontrado morto em sua casa. Um único tiro, mas uma avalanche de segredos foi revelada. Mabel Normand, Mary Miles Minter, sua mãe controladora, Hollywood, chocada, viu o crime mergulhar em um abismo de mentiras e pistas falsas. A cena do crime foi adulterada. Os suspeitos eram muitos, e a verdade nunca foi encontrada. O assassinato de Taylor não só tirou uma vida, mas expôs a face sombria da cidade dos sonhos, deixando uma cicatriz de mistério que persiste até hoje. Além desses casos chocantes na década de 20, o cinema naquela época também era bem ousado, digamos assim. Eu separei aqui 2 exemplos. O primeiro, o filme A Fool There Was, de 1915. E bom, o que foi ousado nesse filme? O que foi atrevido? Bom, a femme fatale explícita, pela primeira vez aconteceu na tela. Uma mulher não era apenas sedutora, mas ativamente destrutiva para os homens. A personagem de Theda Bara, a vampira, usa sua sexualidade e charme para manipular e levar homens à ruína moral e financeira e até à morte. E isso era um contraste direto com a imagem predominante da mulher pura e doméstica. Bom, também a frase "beije-me, meu tolo", dita pela vampira, tornou-se icônica e era considerada extremamente audaciosa. Implicava um controle feminino e uma iniciativa sexual que na época era um tabu, digamos assim. Além de que, claro, o filme mostrava um homem de família respeitável, caindo em desgraça total por causa da sedução da vampira. Ver essa degradação explícita na tela era perturbador para a audiência da época, que valorizava a moralidade e a ordem social. Além de que o filme não apenas mostrava a imoralidade, mas parecia quase glorificá-la através da figura poderosa e exótica de Theda Bara. Também, o filme Sad Thompson, de 1928, ele foi baseado em um conto polêmico de Somerset Maugham, chamado Rain. E esse filme enfrentou enormes desafios de censura e foi considerado ousado, porque o personagem central era uma prostituta. Embora o termo prostituta raramente fosse usado explicitamente,
devido à censura, era implícito que Seth Thompson era uma mulher de má reputação, ou uma mulher caída. Colocar uma personagem feminina com essa profissão e estilo de vida como protagonista era extremamente controverso na época. Além de que a Gloria Swanson interpretou a Sadie com uma sexualidade vibrante e desinibida, dançando e flertando abertamente com marinheiros. Embora não tenha nudez ou cenas explícitas, a linguagem corporal e a maneira como ela se portava eram consideradas sensuais e indecentes. E, bom, para a época era algo totalmente impensável. Bom, a trama central envolve o conflito entre Sadie e um missionário zeloso e puritano, o Mr. Davidson, que tenta forçá-la a se redimir. O filme ousou explorar a hipocrisia e o fanatismo religioso, mostrando o lado sombrio de quem se considerava moralmente superior, entre aspas. A história original, e de forma mais sutil, o filme, sugere que o próprio Davidson sucumbe aos seus desejos reprimidos, o que era um choque para a moral da época. E além da violência implícita no filme, embora não mostrasse uma violência explícita, a história de Taylor implicava um estupro e um assassinato, o que era extremamente gráfico para a época, além também da falta de um final feliz, né? O filme não oferecia uma redenção simples para Sadie, nem um final que se encaixasse perfeitamente com os valores morais fundados na lei. A complexidade moral e a ambiguidade eram consideradas problemáticas. Em ambos os casos, o atrevimento residia na quebra de tabus sociais e morais relacionados à sexualidade feminina, a moralidade pública e a representação de personagens considerados imorais de forma complexa, sem necessariamente condená-los abertamente. Esses filmes desafiavam a ideia de que o cinema deveria ser apenas um meio de entretenimento limpo e edificante, abrindo caminho para narrativas mais adultas, mas também provocando a criação do Código Hays como forma de controle da indústria. Com o contexto em mente, Hollywood prosperava enquanto a sociedade americana se assustava com o que via nas telas e nas colunas de fofoca. Celebridades eram flagradas em escândalos envolvendo sexo, drogas e assassinatos. A pressão crescia sobre o cinema. Igrejas, políticos e grupos conservadores queriam que o cinema não abordasse assuntos polêmicos. Então, numa tentativa de evitar uma intervenção do governo, os próprios estúdios decidiram criar um órgão de autorregulação e colocaram um nome forte à frente: Will Hays, na época, diretor-geral dos Correios dos Estados Unidos. Ele ficou conhecido como czar da indústria cinematográfica de Hollywood por haver criado o código que durante décadas estabeleceu a censura dos filmes. Mas, afinal, o que esse código proibia? As regras não eram apenas sobre o que não podia ser mostrado, eram sobre o que o cinema deveria ensinar. Alguns exemplos de proibições diretas eram beijos prolongados, traição sem punição, representação positiva da homossexualidade, aborto ou adultério, críticas à religião, uso de palavras como damn ou hell, né? Seria tipo camba ou inferno, né? Coisas assim. Bom, o bem sempre deve triunfar, o crime nunca pode compensar. Bom, porque é que eu concordo. E autoridades devem ser respeitadas. Basicamente, o objetivo do código era proteger a moral cristã e evitar que o cinema corrompesse os valores da família americana. Mas em 1930, quando o código foi criado, os estúdios ainda não estavam nem aí, né? Eles não levavam tão a sério o código e não obedeciam. Até 1934. Em 1934, o Código Hays, que até então era negligenciado, passa a ser levado a sério. E o homem por trás disso foi Joseph Breen. Com o apoio do Vaticano e dos grandes estúdios, Breen impôs a censura linha dura. Com isso, os filmes eram reeditados, roteiros reprovados, nada escapava. Alguns exemplos, por exemplo, o filme The Outlaw, de Howard Hughes,
foi adiado por mostrar os seios de Jane Russell, enquanto o filme Double Indemnity, de Billy Wilder, foi aprovado após algumas alterações significativas. Com isso, os diretores se viram altamente limitados. Porém, o ser humano sempre dá um jeito, né? Ainda mais quando algo é proibido, ele sempre quer dar um jeitinho, dar uma borrada. E com criatividade surgia o cinema do subentendido. Diretores começaram a usar criatividade e muito subtexto para dizer o que não podia dizer. Em Gilda, por exemplo, a retirada da luva é usada como substituto para o striptease, enquanto em Rebecca há uma insinuação de homoafetividade pela governanta. E em Psicose, a famosa cena do chuveiro. A cena violenta, mas sem mostrar uma facada sequer. Então, por assim dizer, a censura, ironicamente, incentivou uma linguagem cinematográfica mais sofisticada, o que não se podia dizer se sugeria. Subtexto, simbolismo, iluminação, cortes rápidos, era um jogo de xadrez entre os criadores e os censores. A partir dos anos 50, a pressão começou a aumentar, mas para o outro lado. O mundo mudava, mas o Código Hays permanecia engessado. Alguns filmes, como por exemplo The Moon's Blue, foi lançado sem a aprovação do código. E alguns protestos pela liberdade de expressão ocorreram na época. O cinema europeu, com a Nouvelle Vague francesa, o realismo italiano, mais ousado, fazia sucesso. Filmes independentes quebravam recordes. Estúdios perdiam dinheiro tentando agradar os censores, enquanto outros estúdios burlavam o sistema do código. A partir da década de 50, com a Nouvelle Vague francesa, o cinema ia entrando já num movimento moderno, trazendo narrativas modernas que falavam de assuntos que antes eram tabus, antes não eram falados. E assim o código foi perdendo a força, até que em 1968 surge a MPA e um novo sistema, a classificação indicativa por letras nos Estados Unidos, né? No caso, que aqui no Brasil é a classificação por idade, né? Livre, 10 anos, 12 anos e tal. Então agora não se censura o conteúdo, mas se informa ao público. Com isso o Código Hays morreu, mas os seus reflexos ainda vivem. Hoje, a censura se apresenta de formas novas, né? Algoritmos que punem certos temas, estúdios que editam riscos, audiências divididas entre liberdade e política de cancelamento. Alguns diretores ainda são pressionados a suavizar temas ou a se moldar ao gosto de patrocinadores e redes sociais. Até mesmo projetos que buscam apoio financeiro de editais com seus públicos são pressionados. Os jurados ditam o que os projetos devem abordar para que sejam aprovados. Não há uma liberdade criativa além de críticas sociais. Eu aqui não estou criticando o cinema brasileiro, que muita gente fala que cinema brasileiro é só crítica social, só criminalidade, só essas coisas, mas não é. O cinema brasileiro tem cinema de gênero, possui filmes de terror, possui filmes além do drama e da comédia. O problema é que muitos desses filmes não são valorizados, eles não são investidos e, quando são feitos, não são divulgados. E por isso ficam esquecidos ou desconhecidos, seria a palavra melhor. Infelizmente, essa. E ainda tem alguns lugares que a censura ainda existe de fato mesmo, né? Por exemplo, na China ou na Arábia Saudita, onde alguns filmes são editados, animações e séries são removidas por serem consideradas ofensivas. Sendo assim, o Código Hays ele foi um espelho da moral de seu tempo. Mas agora a pergunta que fica é: qual é a moral que hoje dita o que nós podemos ou não contar? Pense direitinho. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.